Boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, nesse momento eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui na Igreja Presbiteriana, em Bonito. E eu vou pedir para a dona Elza começar a nossa tarde com uma oração de agradecimento. A senhora fica bem aqui. Isso. Vamos colocar em pé, vamos orar. Grande Deus e amado Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse momento precioso, estar na tua presença, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por essas irmãs que vieram para estar aqui conosco, dando início nessa reunião, ó Pai, nesse trabalho das irmãs, nesse chá que nós vamos ter, ó Deus, nesta tarde, Pai. Te agradecemos por cada pessoa, cada irmã visitante aqui nesta tarde. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dessas mulheres corajosas que têm se disposto a trabalhar na obra do Senhor. E pedimos que o Senhor continue conosco nessa tarde, nos abençoando, nos ajudando a entendermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa tarde, ó Pai. Fica com cada uma das visitantes, com as irmãs que vão palestrar, ó Deus, trazer também a palavra do Senhor para nós. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos com perdão dos nossos pecados. Amém. Obrigada, tá? Queridas irmãs, meu nome é Beniza, eu sou casada com o Dedé, temos 3 filhas e nós estamos aqui com grande alegria neste momento com vocês, tá? Eu vou passar a palavra para Ilma Piemonte, porque é ela que vai estar trazendo a palavra hoje à tarde para vocês. Boa tarde a todas. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, numa cidade desconhecida para mim, mas que tem uma grande amiga que é a Denise. Ela que me convidou para estar aqui com vocês e para mim é uma satisfação muito grande. E também com as minhas colegas que estão no Instagram. Então, além de nós aqui, outras pessoas que moram em outras cidades, que gostariam muito de estar aqui, mas elas estão nos acompanhando pelo Instagram também. Então, considere que nós temos um público muito maior do que estamos aqui para conversar, para bater um papo sobre questões das mulheres, questões do nosso dia a dia, questões da nossa vida, de como andam as nossas emoções, de como anda, né, as nossas expectativas, né? É um momento nosso, um momento da gente parar e poder pensar um pouquinho, né, de como nós estamos vivendo. Cada um na sua fase, né? Ontem a gente conversava, eu e a Denise, ela falou, mas tem pessoas, mulheres de várias idades. Eu falei, que ótimo, né? Tem as menos experientes, as mais experientes, e que isso soma, né? Soma na nossa vida, as nossas etapas, aquilo que a gente está vivendo naquele momento. Se eu ainda não sou mãe, é uma situação, se eu sou mãe, é outra situação, se eu sou avó, é uma outra situação, se eu já estou aposentada, é outra situação. Então, nós mulheres, nós vivemos de etapas. E essas etapas, a gente vem analisando exatamente isso. Na minha etapa que eu estou vivendo, como está a qualidade de vida e de saúde? Sabe? Então, na verdade, a gente tem feito essa reflexão. Como que está a minha saúde? Como está a minha vida? Porque senão, a gente embarca numa assim de trabalha, come, dorme, e sem analisar muito. Como que a gente está vivendo? O que eu estou passando para as pessoas? O que eu estou podendo contribuir com o meu jeito de viver com outras pessoas? Com a minha vizinha, com a minha irmã, com a minha mãe, né? Com a minha colega de trabalho. O que eu estou contribuindo também, né? Recebendo
e dando para as mulheres com quem eu me relaciono. E aí, o nosso tema aqui é sobre a qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela tem um conceito diferenciado para cada pessoa. Para algumas pessoas, a qualidade de vida é pensar num sonho, né? Eu gostaria de ter uma casa bem grande para minha família, para os meus filhos, né? Ter uma casa espaçosa. Qualidade de vida é ter um bom carro, poder viajar, né? Ter uma fazenda, ter um sítio, ter uma ilha só para mim. Então, assim, cada um tem a sua maneira de ver a qualidade de vida. Às vezes também é a realização profissional. Estudar e nunca chegar em algum lugar, mas você tem que ter um foco, né? Sim, porque está atrelado, né? Porque, por exemplo, eu vou fazer uma faculdade, vou estudar para um concurso, para mim ter um bom salário e poder desfrutar dessa qualidade de vida. Então, muitas pessoas, elas idealizam, né, esse sonho e buscam esse sonho, né? Trabalhando, estudando, que é louvável, ok. Mas a gente também precisa ver a qualidade de vida sobre outros aspectos. Além de ser, como a gente está vivendo o nosso dia a dia. Porque isso não é errado, a gente ter planos, ter objetivo, ter foco. Mas às vezes a gente fica tão focada no trabalhar para ter, que a gente não vive o hoje. Então a qualidade de vida hoje, ela está comprometida em função daquilo que a gente idealiza de ter, de ser um dia, sabe? Então, essa reflexão que eu acho importante. Como que eu estou vivendo hoje? Sabe? Como que eu posso olhar para mim e ver a minha qualidade de vida? Porque muitas vezes a gente, no trabalho, na tripla jornada, né? Porque eu também esqueci de me apresentar um pouco. Eu tenho 55 anos, sou assistente social, tenho um casal de filhos adolescentes. Então, você fala assim, Ilma, mas é porque você não sabe a minha vida. Sei porque eu trabalho, eu tenho família, eu estudo, eu tenho amigas, eu tenho família. Então, é bem corrida a minha vida. E eu sei como é um exercício para a gente manter tudo isso. Esses vários papéis que a gente desempenha no dia a dia. Então, a gente é do lar, limpa a casa, lava a roupa, cuida dos filhos, tem que ir ao supermercado, tem que cozinhar, não é verdade? E ainda cuidar da nossa vida. Cuidar da gente também, né? Também. Porque isso é importante a gente não esquecer. De olhar para nós, porque às vezes a gente cuida tanto dos outros, né? Ilma, mas eu tenho filho pequeno, eu fico esgotada, chega à noite eu estou cansada, né? Porque você corre dali, leva na escola, busca da escola, faz a tarefa, né? Faz a faxina. Então, a gente precisa ter esse tempo para a gente. Por quê? Como eu disse, como assistente social, eu trabalho na área da saúde. E o que eu vejo todos os dias, são mulheres adoecidas por conta desse estresse, dessa vida maluca. E aí, quando a gente não percebe os sinais que o nosso corpo dá, que é isso, o estresse, a insônia, não come direito, a gente não tem tempo de fazer uma atividade física, que muitas vezes até o médico recomenda, né? Fala, você tem que fazer uma atividade física. Aí, geralmente, as mulheres falam assim, mas da meia-noite às 6? Eu não tenho tempo. Porque não cabe na agenda nossa, né? Ter tempo para tudo isso, ainda fazer atividade física. Outra coisa que é um exercício grande é a questão dos hábitos alimentares, né? Principalmente no meu caso, depois dos 50, a gente precisa tomar cuidado com a nossa saúde, né? Porque é onde aparece a hipertensão, diabetes, ainda mais numa vida corrida dessa, né? Come mal, dorme mal, o que vai acontecer? Vai adoecer fatalmente, não tem como não adoecer.
Então a gente precisa ficar antenado com essas coisas e olhar para as nossas emoções. Puxa, eu estou muito pilhada, eu estou muito estressada. Sabe assim, quando está de tolerância zero, que alguém pergunta um negócio e fala assim, mas por quê? Não, mas eu não tenho tempo. Está irritada. Super irritada. Por quê? Porque a gente não está dando conta de todas essas tarefas. Então, esse olhar, essa dica, né, esse bate-papo que a gente tem feito, sabe? Eu tenho nas redes sociais, eu tenho, assim, feito alguma coisa assim de acompanhamento, de orientação, sobre exatamente isso, sobre essa tripla jornada. Inclusive, vocês podem até acessar, divulgar para as amigas, entende? Porque é um momento que a gente tem para falar de nós mulheres. E por mais que às vezes a gente tenha boas amizades, falar, ah, não, mas eu converso com a minha amiga, com a minha comadre, né? Mas em alguns momentos, quando a gente já está nesse nível de exposição de tantas coisas, às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional, sabe? E isso é muito importante, a gente ter essa sensibilidade do momento de procurar ajuda. Porque, infelizmente, às vezes a gente vai chegando num acúmulo tal, ou vai estourar na nossa saúde física, que daí o nosso corpo pede que você pare, ou você vai acabar assim, uma depressão, uma ansiedade. E a ansiedade, ela tem sintomas muito parecidos com outras doenças, por exemplo, o infarto, sabe? Às vezes a pessoa tem tudo no infarto, dor no peito, aquela angústia, sabe? E é pura ansiedade, porque você vive num ritmo tão acelerado que vai te causando ansiedade. Ou então a depressão. Ah, eu não dou conta de nada mesmo. Ah, eu não sirvo para nada mesmo. Né? E vai deixando a estima de lado. A estima é o quê? É você ter um mínimo, sabe? De orgulho próprio, sabe? Tipo assim, de olhar para você e falar, não, eu sou uma pessoa bonita, eu tenho as minhas qualidades. Porque às vezes a gente pensa tanto no outro que esquece das nossas qualidades, dos nossos valores como mulher, como mãe, sabe? A gente não cuida da gente. E isso é uma coisa que nós mulheres temos que ficar muito antenadas. Como que eu estou vivendo? Sabe? Porque às vezes é até fácil a gente olhar para o outro, né? Para outra mulher. Falar, nossa, ela está tão desleixada, olha só. Nem faz a unha, nem cuida do cabelo, né? E às vezes a gente entra nessa, né? De qualquer jeito, ah, tá bom, né? Mas a autoestima, ela faz parte das nossas emoções e da nossa saúde mental até. Porque quando a gente gosta da gente, quando a gente olha no espelho e se vê e acha aquilo favorável, isso dá um positivismo na gente, uma vontade de viver, uma vontade de seguir adiante. Porque se a gente não tiver esse ânimo, a gente, sabe, vai ficando meio patinando, sem muita alegria. E infelizmente, no caso que eu atendo mulheres todos os dias, das mais variadas histórias, o quanto é triste ver mulheres que estão chegando no nível de desistir da vida, sabe? Infelizmente. Vai juntando tanta coisa, tantos problemas, né? Problema financeiro, que é uma coisa assim que afeta muito, né? Principalmente agora, com pandemia, que as pessoas, né? Muitos trabalhos não conseguem, né? Às vezes, Ilma, perde um emprego onde você ganha-se super bem e você não consegue se recuperar, arranjar um outro emprego, ou até mesmo, tipo, ficou de DP na faculdade. Algum motivo, às vezes pequeno, serve para ligar a chavinha da depressão. Sim, que já junta com outros. Que já junta, né, com outros. Porque a questão financeira, ela esbarra muito na nossa vida, né? Porque às vezes fala assim, ah, mas eu queria até poder ir no salão, mas eu não tenho dinheiro. É aquilo que a gente já conversou uma vez.
né, que nós mulheres, ao mesmo tempo, nós somos muito criativas, sabe? E é aí que é a grande sacada. Porque às vezes se eu não consigo, se eu não tenho dinheiro, mas eu posso trocar serviços, entendeu? Eu posso falar com a minha vizinha, ela faz a minha, eu faço a dela. Sabe esse companheirismo? É fundamental a gente desenvolver, sabe? Essa troca entre nós mulheres. Porque existe uma necessidade básica, né? De você estar animada, de você estar... até para você poder ajudar os seus. Porque se você não tiver força e coragem, você vai chegando num desânimo tal que até a sua família você vai acabar fazendo a comida de qualquer jeito, entendeu? Se der tempo, sabe? E aí, ao passo que se você está com a sua bateria carregada, você vai ter força para ajudar e para fortalecer o seu esposo, seus filhos, entende? A sua família que está ali próximo, uma amiga que está precisando. Então, quando eu falo olhar para a gente, é exatamente isso. Olhar como que estão as minhas relações. Para que eu vim nesse mundo? Foi só para trabalhar, comer e dormir? Pagar boleto. Pagar boleto. E aí, quando não tem dinheiro, o boleto é um problema, né? Porque aí a gente nem dá conta de pagar o boleto e aí entra nesse caos, nessa ansiedade que é de você não dar conta dos seus papéis, sabe? Então, são pequenas coisas assim que a gente tem dado esses flashes assim, porque, infelizmente, gente, muitas mulheres vivem nessa condição. Muitas. E quando a gente começa a ter esse ensinamento, essa visão, esse olhar sobre essas coisas, a gente começa a olhar para a gente e também a ajudar outras mulheres. Porque aí a nossa experiência serve de modelo. Olha, eu era assim, eu também não olhava para mim, e hoje não, hoje melhorou minha estima, a minha saúde está melhor, eu consigo dormir melhor, me alimentar melhor. Então, são coisas assim, que a gente vai aumentando a nossa consciência. Porque muitas vezes você pode até falar assim, um batom não é nada. Um batom é muito. Passa um batom e vai no supermercado. Você vai se sentir um pouquinho melhor. Você está de máscara, mas você está olhando no espelho. Porque quando você está na sua casa, você vai arrumar o seu cabelo, você não vai fazer assim, ó, e vai. Você arruma, se sinta um pouquinho melhor, né? Cuide de você, olhe para dentro de você, para você também sentir a sua autoestima melhorar. Porque se você também não colaborar com você mesmo, como que o próximo vai te ajudar, se você também não quer ser ajudada? E também acaba que o que você está sentindo internamente, você acaba passando no externo, né? Reflete. Porque se você não está bem internamente, é claro que o exterior não vai conseguir estar bem, né? Mas quando isso você já vem trabalhando no seu interior, né? Você deseja, né? Colocar um acessóriozinho, né? Colocar uma roupinha melhor. Isso tudo já é algo que está refletindo no seu interior. Agora, se você está nessa fase do desânimo, é porque o seu interior não deve estar bem. E aí que é o momento de você, às vezes, até procurar ajuda. Né, Benícia? Porque muita gente tem um certo preconceito com relação a buscar ajuda. Às vezes fala assim, não, imagina, todo mundo tem problema, isso é assim mesmo. A minha avó era assim, minha mãe era assim, por que eu tenho que ser diferente? Tem uma coisa que precisa ser quebrado muito, é de procurar ajuda tanto com o psiquiatra, como com o psicólogo, ou como a mentoria que a Ilma faz. É só louco que vai nesse tipo de médico, é só quem está surtando que vai nesse tipo de médico. Não. Porque muitas vezes você procura ajuda de um profissional, não significa que você vai ter que tomar um remédio, vamos supor que o psiquiatra receita para o resto da sua vida. Porque às vezes você precisa daquele remédio só naquele momento da sua vida que você está passando. Você precisa de uma terapia só naquele momento da sua vida que você está passando.
naquela tempestade que você está, né? Muitas pessoas falam assim, mas eu não quero, vou ficar dependente de remédio o resto da vida. Mas em alguns momentos, em algumas turbulências da vida, às vezes você precisa para passar aquele momento. Porque é muito melhor você tomar um remedinho para você conseguir dormir bem e no outro dia você está disposta, do que você não ter o remédio e continuar com insônia, entendeu? E no outro dia você está irritada, porque o sono faz muita falta, sabe? Então, é uma questão de conhecimento e de avaliação. Puxa, o que é mais importante? Eu estar irritada, dando patada em todo mundo, chega no trabalho, 7 horas da manhã eu já está olhando, por quê? O que foi? Né? Ou você prefere ter um certo equilíbrio, né, das suas emoções e poder passar aquela dificuldade com mais tranquilidade? Depois é depois, as coisas vão se ajustando. Tem uma psicóloga que eu conheço, ela sempre fala assim, Ilma, tudo passa. Aí eu falava, não, mas tem umas coisas que parece que vai ser para sempre. Ela falou, não, tudo passa. As alegrias passa e daí vem a tristeza, e a tristeza passa e vem a alegria. Então, assim, se você está vivendo um momento de muita tristeza, saiba que ela não é eterna. E se você está vivendo um momento de muita alegria, nossa, está tudo dando certo, saiba que uma hora vai vir um momento difícil para você atravessar. E se vir esse momento difícil para você atravessar, se apegue, converse, ou fale com Deus, ore, né? Venha à igreja, converse com alguém, procura uma ajuda, porque nós estamos numa fase, que nem agora é a pandemia, que a gente sente falta até do abraço do próximo, de tomar um café com a amiga, né? Então, assim, isso faz bem, né? Dialogar, conversar e buscar ajuda. Não se sinta só. Não precisa. Sozinho. Não precisa se sentir sozinho, né? Porque sozinho é bem mais complexo de você atravessar um temporal. Quando você divide a sua carga, sabe? Mesmo que às vezes você pode falar assim, Ilma, mas a pessoa pode achar que é uma bobeira. Por exemplo, para mim é muito difícil. Para a Beniza, fala, nossa, mas isso daí... Mas acontece que quando a gente põe para fora, quando a gente fala sobre o que a gente está sentindo, né, os nossos medos, as nossas timidez, as nossas vergonhas, isso é um processo de cura para a gente. Porque todos nós estamos vivendo num processo de desenvolvimento, sabe? Ninguém está totalmente pronto ou ninguém não sabe nada. A gente está vivendo um processo de aprendizado, sabe? Então, por isso que é tão importante isso, ter pessoas mais novas, pessoas mais velhas, porque aí soma a experiência, soma aquilo que é a jovialidade, né? Os jovens, eles têm muita expectativa, né? Muita esperança. E às vezes uma pessoa de mais idade já está mais cansada, tipo, isso não é para mim não, minha filha, já vivi, né? E não, ao contrário, as pessoas que estão mais vividas, que têm uma experiência de vida, ela pode contribuir muito com a sabedoria, com tudo que ela já viveu. Isso vem de encontro, né, a somar coisas boas, sabe? Até porque uma pessoa com mais idade, né, já passou por tantas coisas na vida, ela consegue ter um olhar também diferente. Ela pode não ter passado por aquilo, mas ela consegue ter um olhar diferente do jovem. Ela consegue dar um conselho, ela consegue ter uma visão do que pode ser que aconteça se você tomar tal decisão, né? Eu acredito que a troca de experiência, neste momento, ajuda muito, né? Que tem tudo a ver com o tema que nós estamos falando aqui hoje, qualidade de vida. Né? E eu queria te perguntar, há quanto tempo você trabalha com mulheres? Então, como assistente social, desde que eu me formei, há 37 anos já. Mas o que acontece? Mais especificamente, quando eu vim para a área da saúde, que assim a gente atende as famílias, e aí fiz também um mestrado em saúde da família, é que a gente começou a estar mais presente na vida das mulheres e das famílias.
Porque, de alguma forma, essa mulher, ela está envolvida, seja com a doença do filhinho, seja com a doença dos pais, seja com a doença do esposo, da própria saúde. Então, a mulher, ela é peça fundamental nessa estrutura e na saúde da família. Então, assim, não tem como atender uma criança e não atender a mulher, entendeu? Muito caso de violência física, violência doméstica, violência psicológica, às vezes, que essa mulher sofre há anos dentro de casa, sabe? E às vezes até com quem falar. Então, tudo isso acaba, de uma certa forma, caindo, né, no bom sentido, na minha mão, mas assim, para ver as histórias, para poder contribuir com essa mulher nessa vida que ela está levando. E por que essas mulheres não procuram ajuda? Qual que é a sua opinião? Porque aqui, vamos supor que alguém esteja precisando e queira procurar ajuda. Então, como eu disse, às vezes a pessoa fala assim, mas problema todo mundo tem, deixa quieto, eu vou dar um jeito sozinha. Então, existe o preconceito de não procurar profissional. Ou então, fala assim, nem vai adiantar, porque quem que vai entender? Só eu sei o que eu passo aqui na minha casa, só eu sei o que eu passo com os meus filhos. Então, às vezes, as pessoas também têm uma certa dificuldade em compartilhar isso, né? E a outra coisa é o próprio conhecimento. Por quê? As famílias, todas as famílias, ela tem uma dinâmica, entende? Que é diferente da outra. Por quê? Às vezes, a pessoa vem de uma família, de uma tradição A, B ou C, e não tem família certa. Fala assim, não, mas esse tipo aqui é errado, o certo é esse. Não se trata de certo ou errado. Se trata da sua família, de como foi a composição, como é o histórico da sua família. Entende? Então, assim, ficar comparando é muito difícil. Mas a Beniza vive assim. Eu não vivo, né? Não, a gente tem que olhar para a forma como eu vivo, como é a minha história. E a partir daí, começar a identificar as minhas necessidades. Poxa, eu não estou dando conta de passar a adolescência dos meus filhos, por exemplo. Entendeu? Pode ser uma necessidade dessa mulher. E aí que cabe a ajuda, sabe? Seja de alguém da igreja, seja de uma amiga, seja de um profissional. Por que a mentoria tem sido uma coisa bem interessante nos últimos tempos? Porque, assim, às vezes, a pessoa não se adapta muito ao atendimento psicológico, porque, em algumas situações, é um tratamento mais prolongado, que demanda um tempo. A mentoria é algo mais rápido, sabe? Mais prático do dia a dia. Então, eu estou vivendo isso, o que eu posso fazer para sair disso e como eu planejo a minha tomada de decisão com relação a isso. Então, a mentoria é uma forma muito simples, sabe? De você conseguir fazer um movimento de mudança. Porque nós, como seres humanos, a gente precisa mudar. Não dá para fazer, eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Não dá. Principalmente hoje, né? No mundo de tecnologia, que as coisas acontecem com muita velocidade, a gente precisa, e graças a Deus que a gente tem acesso a essas coisas. Então, assim, tem muito curso, muita coisa gratuita até na internet que você pode aprimorar, que pode te auxiliar. Então, assim, falar que eu não sei ou eu não tenho dinheiro, não é desculpa para você não mudar de vida, não ter um desenvolvimento, sabe, da situação que você está vivendo. Então, por exemplo, me fala, você fazendo a mentoria, pode ser só para um tema específico, para aquilo que eu estou precisando agora, porque assim, se eu for te procurar, você é uma profissional. Então, assim, quantas conversas com você eu preciso, só para você me dar aquelas dicas? Porque daí eu não preciso procurar especificamente uma terapia, especificamente um psiquiatra. Então, tem casos e casos. É muito personalizado. Tem pessoas que eu atendo que às vezes ela já está no atendimento psiquiátrico, inclusive alguns psiquiatras mandam para mim,
Porque, tipo assim, ó, ela tá já num processo de medicamento, tá na terapia, mas a coisa ainda precisa ser algo mais objetivo, de passos. Então, tem vários níveis. Tem esse que é um pouco mais grave, tem uma situação que a pessoa nunca procurou ajuda e ela também quer algo rápido. Eu costumo dizer, assim, o método que eu uso, o ideal seria pelo menos 4 encontros. Só que, assim, é uma forma personalizada, de acordo com a situação que você está vivendo. Pode ser que, por exemplo, você faça hoje os 4 encontros, resolva uma situação, aí daqui a 1 ano, 2 anos, você tem uma outra situação que você precisa de uma mentoria específica. Entendeu? Então, eu prefiro, assim, que seja pontual mesmo, para resolver isso e vai construindo. Ó, isso eu já consegui avançar, eu já tenho elementos suficientes para enfrentar outras situações, entende? Mas, assim, de algum ponto tem que começar. Porque eu acho, assim, que interessante, porque você é cristã. Sim. Né? E aí você fez curso para isso, você estudou para isso, né? E você tem o seu objetivo é um olhar para a mulher. Sim, complementa, né? Porque nós seres humanos, nós somos assim, né? Corpo, alma e espírito. Então, tem o nosso físico, as nossas emoções e também o nosso lado espiritual, né? Então, essas 3 coisas têm que estar em equilíbrio. Por quê? Se eu só trabalho e não tenho meu tempo com Deus, vai comprometer a minha qualidade de vida. Se eu também só tenho o espiritual, eu oro de manhã, de tarde, de noite e não olho para as minhas emoções, também não é correto. Então, todos os extremos, né? A gente precisa ter esse equilíbrio, né? E é uma coisa, hoje a gente falava disso, né, Denise? Como é importante a gente buscar esse equilíbrio. Ilma, e como equilibrar a vida familiar, profissional e espiritual? Quais são as dicas que você pode dar para nós agora à tarde? Nossa, não é nada fácil, né, meninas? Equilibrar isso, trabalho, quem tem que trabalhar fora, cuidar da casa, né? Essa tripla jornada. E é isso. O segredo é a gente começar a olhar para a gente e começar a ter esse tempo, sabe? Essa qualidade de tempo com a gente. O tempo da gente ter o nosso momento com Deus, de ouvir Deus, de buscar sabedoria para qualquer situação, seja no nosso trabalho, seja em casa, seja com o marido, seja sobre a nossa questão financeira, né? Projetos, investimentos, abrir um novo negócio. A gente precisa da direção de Deus sobre essas coisas, né? Por outro lado, às vezes a gente precisa também, como a gente falou agora em tempos de pandemia, às vezes a gente precisa se inovar, buscar conhecimento, né? Inventar algo que nunca fez na vida. Esses dias eu achei bonitinho uma moça no Instagram, ela falou, olha, eu comecei a fazer lacinhos, porque eu perdi emprego, e comecei a fazer lacinhos de menina, para vender. E eu achei assim muito interessante. Por quê? Porque é uma coisa que ela talvez tivesse um talento para fazer, e foi uma forma que ela encontrou de gerar renda, sabe? Então, assim, essa criatividade das mulheres, ela, assim, muito interessante, sabe? Da gente buscar novas oportunidades, novas coisas. Mas, às vezes, sozinha, a gente não consegue. Então, por isso que também é fundamental a mentoria, sabe? Para dar porque, às vezes, eu não consigo olhar para mim e ver qual que é o meu potencial, ou qual as minhas fragilidades. Porque se eu tenho uma fragilidade, por exemplo, eu não sei falar em público. Então, talvez no começo, não seja legal você começar por falar em público. Você comece por uma atividade que exija menos falar em público. Ou então, é uma forma de você realmente quebrar isso e seguir adiante, novas perspectivas. Né? Que dica que você dá para as mulheres manter uma autoestima? Então, eu acho que a grande sacada é esse olhar para si, sabe? Começar a parar e fazer essa reflexão. Onde eu estou? Como eu estou vivendo?
sabe? Porque aí a gente vai identificar. Nós somos muito... a gente tem uma intuição muito forte, né? E isso é um dom de Deus, é algo que Deus deu para as mulheres. E a gente tem que potencializar isso, sabe? E ter até uma certa gratidão a Deus, por a gente ter, sabe, alguns insights, algumas coisas que é próprio nosso, da nossa essência de ser mulher, sabe? E aí também que entra um pouco dessa coisa do feminino, né? De ser feminista e ser feminina. Ser feminista é aquela coisa dos direitos, da igualdade, ok. Mas também a gente precisa ser feminina e valorizar, né, as nossas qualidades, as nossas potencialidades como mulher. É fundamental isso. E também de dicas, assim, até por essa correria, essa loucura, às vezes a gente tem uma questão assim, que é urgente e é necessária. E nós mulheres muitas vezes não fazemos essa distinção. A gente entra no urgente, urgentíssimo, e às vezes aquilo nem é tão necessário, sabe? Então para lá, eu estou fazendo tudo isso, mas ele é necessário ou é urgente? Sabe? Porque, tipo assim, tem coisa que você pode deixar para amanhã. Ele é urgente, mas ele não é tão necessário. Ou então ele é necessário e não é urgente. Tipo, eu preciso, é uma questão de saúde. Então, eu vou, em detrimento dessa urgência, dessa necessidade, eu vou administrar o meu tempo. Sabe? É fundamental nós termos a organização do nosso tempo. Senão você fica tão na angústia e que chega o final da tarde e você fala, gente, não aconteceu já com vocês? Nossa, eu corri o dia inteiro e parece que eu não fiz nada. Né? E não é isso, é por conta dos nossos focos. Em que você está colocando o seu foco? Como que está a sua organização? Eu costumo dizer que a organização, ela é fundamental. Não aquela coisa assim, mas tem gente que tem toque, né? É muito detalhista, muito organizado. Mas, meninas, eu falo assim, que se você não tiver uma mínima organização, quem vai padecer é a gente mesmo. Porque, por exemplo, por experiência própria, não tem uma situação assim que às vezes você precisa de um documento urgente, né? Você vai no médico, precisa do cartão do SUS, isso todo mundo sabe. Sem o cartão do SUS, você não faz nada. Só que aí o que acontece? Se você não tiver esses documentos, né? Documento dos filhos, documento de escola, de imposto de renda, sabe essas coisas? Nós, mulheres, é fundamental que a gente tenha de uma forma meio organizada essas coisas. Porque sempre vai pedir, vai exigir, e senão você fica louca. Porque daí, além da urgência de ter que fazer aquilo, daquela atividade, você não sabe onde está. Então, você gasta mais tempo procurando do que fazendo o que você tem que fazer. Então, essa parte, assim, é fundamental. Isso é sabedoria, né? Que a gente comece a ter esse olhar para a nossa organização, sabe? Não é ser doente de organização, não é isso. Mas tem que ter um mínimo, para facilitar a nossa vida mesmo, sabe? Porque, por exemplo, você já sabe, no meu caso, dia 15, na minha casa, é o dia D. É o dia que paga aluguel, que paga o cartão, entendeu? Então, eu já sei que no dia 15, eu vou ter uma exigência maior de energia, de tempo, sabe? Então, se possível, eu tenho que acordar um pouquinho mais cedo, porque eu sei que o dia vai ser agitado. Se para você, a segunda-feira é o dia que você tem que mais correr, então domingo você já, né? À noite você já tem que, então já vou deixar o feijão cozido, já vou deixar uma carne, vou tirar do congelador, sabe essas coisas? Isso é organização, sabe? Porque senão, a gente acaba criando coisas, né? Ou então assim, hoje foi meio corrido, eu vou ter uma reunião, vou me atrasar, então eu vou fazer uma comida mais simples, sabe? Porque isso eu já vivi também. Eu invento uma moda de fazer, podia fazer um estrogonofe.
Mas se eu deixar a carne congelada, como que eu vou conseguir fazer assim tão rápido? Né? Então, esse planejamento das nossas atividades, sabe, ela é fundamental. Não que assim, se arrisca, né? Porque senão você também vive num estresse. Porque daí se as coisas não acontecem do seu jeito, né? Na hora que você planejou, você também vai ter ansiedade. Mas assim, um mínimo, sabe? De organização. Ok, se der alguma coisa errada, não bater, ok, tá tudo bem. Mas você se organizar um dia antes ajuda bastante no seu estresse e na sua ansiedade. Obrigada, Ilma. Eu que agradeço. Eu até gostaria, assim, não sei se alguém tem alguma pergunta, algum exemplo, alguma coisa do que nós falamos aqui. Isso faz sentido para vocês? É isso que vocês vivem? Ou é algo muito diferente? Isso acontece lá em Campo Grande? Como dizem, né? Um leão por dia. Né? Ontem uma amiga colocou assim, a gente não só mata o leão, não. A gente tira a pele, tempera e assa ainda o leão, né? Então, e tá cada dia, isso parece que é mais acelerado. Porque se a gente for ver como as nossas avós, as nossas mães viviam, nossa, elas tinham, né, teoricamente, bem mais tempo livre, vamos dizer assim. Apesar de terem mais filhos, né, das casas serem maiores. Você vê que hoje as casas são bem pequenas, né? De acordar de madrugada, 3, 4 horas da manhã, as mulheres já estavam acordadas, né? Sim, então tinha um trabalho pesado, né? No sentido assim, por exemplo, a minha mãe. Minha mãe, ela lavava roupa em rio. Ela não tinha máquina de lavar, imagina. Ela foi ter máquina de lavar, acho que eu já tinha nascido. Né? Então, assim, era uma vida muito mais sacrificante do ponto de vista físico. Mas talvez as pressões que nós vivemos hoje, a nossa mãe, a nossa avó nunca imaginou passar. Né? No sentido disso, da sobrevivência, das exigências que se tem com relação a educar um filho com internet, né? Com outras exigências, num mundo muito diferente, né? Que antes, eu, por exemplo, eu morei em sítio até 11 anos de idade. Então, assim, agora, hoje, meninas de 11, 12 anos, elas bebem, elas saem, elas vão para balada, né? Então, assim, as relações de namoro já são relações mais profundas, né? Meninas com 12, 13 anos, elas tomam anticoncepcional. Ou engravidam, né? Engravidam e muda completamente a sua vida. No sentido de escola, de futuro, de emprego. Né? Então, assim, são outros desafios que nós temos hoje. E por isso, gente, por isso que é tão apaixonante, né, Benícia? A gente que tem acompanhado outros grupos de mulheres, e de todos os níveis, tá? Fala assim, não, Ilma, mas você está falando aí, isso aí é só para, né, para quem é pobre, que tem mais dificuldade, ou para quem tem algumas limitações financeiras. Não, gente. Geral, né, Ilma? Mulheres. Mulheres, em geral. Seja mulheres com muito dinheiro, com mais ou menos dinheiro, com pouco dinheiro, com nada de dinheiro, o estresse é real. Alguém mais gostaria de falar?
Da tontura. Tá buscando ajuda. Olha que bom. Vamos bater um papo depois. Ó, é importante. É ajuda profissional, né? Uhum. Mas é importante que a senhora está fazendo, buscando ajuda. Uhum. É uma família grande. Graças a Deus. É. Tem que tomar muito cuidado com a diabetes também, viu? A diabetes é uma doença bem ligada ao emocional. E silenciosa, né? Tá tudo bem. Ah, que bom. Essa atividade também, assim, de ocupar a mente é muito importante. Sabe? Assim, de identificar aquilo que é legal para você. Nem que for fazer uma palavra cruzada. Sabe? Mas assim, porque às vezes a gente fica tão maquinando na situação, sabe? Assim, é normal, né? Do dia a dia. Às vezes você tem uma coisa assim, uma coisa para pagar, ou alguma coisa assim que você precisa resolver, tomar uma atitude e você fica muito focado. Então, você ter um momento de fazer algo prazeroso, de fazer algo que vai te tirar, sabe, assim, pelo menos para desanuviar, é fundamental. Sabe? Atividade física também é interessante. Ouvir aquela música que você gosta. Não é só a música que o companheiro gosta, ou que o filho gosta, ou que o vizinho gosta, né? Tem que tirar um tempo para cuidar daquilo que você gosta. Outra coisa também que a senhora falou assim, quando a gente percebe que está mudando. Por que eu não estou dormindo? Eu dormia antes, agora não estou dormindo mais. Antes eu tinha mais paciência e hoje eu estou com menos paciência. Isso são sinais, entende? De alguma coisa está mudando na sua vida. E aí que começa o olhar para si, sabe? Trocar isso com alguém, falar disso com outra pessoa. Porque senão você vai levando no embalo e quando vê a coisa está mais grave do que você possa imaginar. E o corpo pede isso.
Vamos conversar um pouquinho depois da hora que a gente estiver tomando chá? Combinado? A gente faz um bate-papo ali. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Quero convidar vocês, neste momento, a abaixarem suas cabeças, fecharem os olhos. Enquanto eu vou falando algumas coisas, eu gostaria que vocês olhassem para dentro de vocês e conversassem com Deus. Vamos colocar esse momento na presença de Deus. Se aquietem, relaxem. Pense somente neste momento agora. Você se conhece? Você conhece os seus pontos fortes, os seus pontos fracos? Faça as pazes consigo mesma. Resolva os seus sentimentos dentro de vocês. Você tem que perdoar alguém? Perdoe agora. Ore, coloque essa pessoa diante de Deus e libere o perdão. Porque se você liberar o perdão agora, neste momento, você também vai se sentir um pouco melhor. Respire, inspire. Abra o seu coração para o nosso Pai. Você está aberto a mudanças, a novas ideias, a pensamentos de como vai ser o seu futuro a partir deste momento de hoje à tarde? Você é otimista? Mesmo quando as coisas não vão bem? Continue de olhos fechados, vamos pensar nas suas emoções e nas emoções do próximo. Administre os seus pensamentos, respire e inspire. Opte por ter um controle emocional. Cuide de você e seja muito feliz a partir de agora. Querido Deus, estamos, Senhor, na sua presença, Pai amado. Obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada, Pai, por cada mulher que esteve aqui hoje. Obrigada, Senhor, porque a palavra que nós ouvimos hoje foi de acordo com aquilo que eu pedi para o Senhor colocar no coração da Ilma, para ela falar da qualidade de vida com essas mulheres que estiveram presentes. Obrigada, Senhor Deus, porque o seu Espírito Santo está aqui conosco. Pai amado, acalma o nosso coração, acalma, Senhor, o coração de cada mulher que está aqui presente. Acalma, Senhor, a nossa vida, dê-nos direcionamento. Coloca, Senhor, o Espírito Santo para falar nos nossos corações. Coloca, Senhor, o direcionamento na nossa vida de acordo com o que o Senhor quer para nós. Obrigada, Deus. Só temos que te agradecer. Em nome de Jesus, amém. Vou passar a palavra para o pastor Marcelo. Pode ficar por enquanto, irmãs. Pode ficar um pouquinho. Minhas queridas, primeiro eu queria agradecer a presença de todas. Né? Esse é um momento importante, um momento que nós reservamos para as mulheres aqui da Igreja de Bonito. Não é o primeiro, não será o último, principalmente. Eu sei que já tiveram outros momentos como esse aqui na igreja. E nós queremos deixar esses momentos cada vez mais frequentes. Eu anunciei no nosso grupo que seria o primeiro encontro de mulheres. E realmente, a partir desse ano, vamos chamar de primeiro encontro. E vamos ter muitos daqui para frente. Nós precisamos contar com as irmãs.
A palavra que foi colocada aqui pela nossa irmã, o texto que ela falou, as informações que ela passou, nada mais são do que a própria palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 14:1 que a mulher edifica, a mulher sábia edifica. A insensata, com as próprias mãos, ela derriba o seu lar. Tudo que a Irma colocou aqui, tudo que a Beniza colocou, o empenho dessas mulheres é justamente para que as mulheres sejam fortes, para que elas mesmas não derribem o seu lar. Por muitos erros, muitas falhas que a irmã colocou aqui hoje, muitas mulheres colocaram seus lares abaixo. Nem sempre elas são as culpadas, mas muitas vezes elas erraram também. Então a mulher, que a palavra diz lá em Provérbios, que a mulher sábia, é um momento que nós precisamos entender que nós precisamos fazer alguma coisa e deixar a nossa insensatez para trás, tomar as decisões certas. É isso que a irmã trouxe aqui para nós hoje. É isso que a Igreja de Bonito quer oferecer para as irmãs, quer apresentar para as irmãs. Nós temos aqui na nossa igreja muitas irmãs que podem servir de apoio umas para as outras. E nós precisamos contar com isso. A Ilma se coloca à disposição e eu a conheço já há alguns anos. E vocês vão ter oportunidade de agora, no momento que nós estivermos fazendo um lanche, de estar conversando com ela e vendo o quanto que ela pode oferecer para vocês. E existem outros profissionais. E existe a igreja acima de tudo. Só Deus pode auxiliar com que as mulheres sejam totalmente sensatas. E é isso que nós desejamos, nós da Igreja de Bonito. A SAF, que está nos suportando, que é da terceira igreja, que eles não puderam estar presentes fisicamente, mas estão também nos sustentando em oração. Em breve nós teremos aqui um grupo de mulheres bem forte, para que nós possamos ter esses momentos aqui muito mais longos. Eu gostaria de agradecer novamente a presença das irmãs. E novamente pedir, em nome de Deus, que essa igreja seja abençoada através de vocês. O papel da mulher, não só na igreja, no dia a dia, é de suma importância. Vou dar um exemplo para as irmãs próprio. Hoje estou nessa posição graças ao empenho de uma mulher. Então, é isso que as irmãs precisam ver. O empenho de vocês pode mudar uma vida. E de repente, mudar uma igreja, mudar uma cidade, mudar o mundo, e por que não? É isso que eu queria deixar para as irmãs. Fazer uma breve oração para as irmãs e nos colocar à disposição. E a irmã vai estar aqui à disposição das irmãs para estar dialogando com vocês. Vamos orar mais uma vez para encerrarmos esse momento? Glorioso Deus, mais uma vez, Pai, diante da sua presença, nós colocamos a sua igreja. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essas mulheres valorosas, Pai, que assim como foi colocado em Provérbios, Pai, que elas podem mudar, sim, o mundo, mudar o seu lar, mudar cada espaço. Pai, que o Senhor possa estar cuidando de cada uma delas. Possa estar, Pai, mostrando para elas que se elas têm alguma dificuldade, algum problema, existe sim a solução, Pai. Não as deixe, Pai, cair, como caiu uma irmã daqui da nossa cidade essa semana, Senhor, que infelizmente deu a sua vida, Pai. Tirou a sua vida por não saber, não encontrar, Pai, o caminho, um caminho que é o caminho seu, Senhor. Obrigado, Pai, mais uma vez, pelo empenho dessas mulheres, por essa igreja, pela importância que essas mulheres têm dado a tudo isso que foi dito aqui. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero colocar essa oração. Amém. Então, minhas irmãs, está servida a mesa, tá? Suco, café, fiquem à vontade. Agora é o momento de nós confraternizarmos.